Olá, aqui é o Márcio e nesse vídeo eu vou demonstrar como que você pode trabalhar com cálculo de datas, tá? Então, primeiramente, vamos criar aqui um nosso projeto para a gente poder começar a trabalhar com datas. Então, eu vou vir aqui em New Project, eu vou criar do tipo Visual Basic aqui, do Windows Form Application, só que eu vou pegar ele aqui como console, tá? E eu vou pôr aqui data 1. Então eu criei aqui o nosso aplicativo, né? O nosso projeto de console. Eu vou só aumentar um pouco aqui para 120 para ficar melhor aqui a visualização. Bom, primeira coisa, para a gente trabalhar com cálculo de datas, a gente vai utilizar um tipo de variável que chama time span. Tá? Através dessa variável, né, a gente consegue fazer o cálculo de datas e armazenar esse cálculo dentro dela. Porque se eu tentar fazer um cálculo de uma data num tipo de variável, por exemplo, date, ele vai retornar um erro para mim. Ele vai falar que não é do tipo certo. Então, primeiro eu vou fazer tentando utilizar a própria tipo de data date e depois utilizando a forma correta. Então vamos supor, primeiro eu vou criar aqui duas variáveis, gin data1, data2 as date. Se eu tentar, por exemplo, pôr aqui data3 e falar que a data 3 vai ser igual a data 1 menos data 2, ele vai aparecer um erro aqui para mim e vai informar que não é time span, tá vendo? Valor of type span cannot, não pode ser convertido para data. Quer dizer, se eu fazer essa subtração, ele já vai transformar no tipo de data time span, né? No tipo de dados time span. Então eu preciso ter essa tipo de dados aqui, né? Time span, para eu poder calcular as datas. Então, ok. Então eu vou deletar isso aqui. Vamos deletar a data 3 e vamos criar o tipo time span. Então, gin, vou colocar o nome como result as time span. Agora eu posso criar o cálculo. Não, mas primeiro, antes de eu fazer o cálculo, eu vou adicionar os valores, as datas dentro de cada variável data. Então eu vou colocar aqui que data1 vai ser igual a cdate. E eu vou colocar 11/2/1981. Por que eu uso esse comando aqui cdate? Cdate é para eu transformar o texto, quer dizer, uma expressão, em data. Então ele vai verificar realmente se for data, ele vai jogar dentro da variável data1. Então ele transforma aqui. Data2, data2 vai ser igual a cdate. Vamos colocar a data de hoje, por exemplo, de 2018. Aí sim, agora eu posso fazer o cálculo entre as datas. Então, result vai ser igual a data 2 menos a data 1. E eu vou exibir agora no console, né, para o usuário, o cálculo dessa data. Então eu vou por console.writeline e vou colocar, por exemplo, você tem, e aqui eu vou colocar result.days, que aqui
ele vai me retornar aqui a quantidade de dias dessa data que eu fiz, né, essa subtração que eu fiz. Ele vai estar retornando a quantidade de dias, utilizando esse método aqui de days.days. Então ele vai me retornar a quantidade de dias do cálculo. Bom, ele me retornou a quantidade de dias, então eu vou executar aqui, colocar só a linha aqui para ele no readkey, só para ele pausar aqui para a gente poder ver o cálculo. Então eu vou executar. Ele me exibiu aqui, então você tem, por exemplo, 13.648 dias. Então, essa data aqui, esse cálculo, ele está me retornando mais de 13.000 dias. Para saber a quantidade de anos, o que a gente precisa fazer então? Dividir por 30, que vai me dar a quantidade de meses, e depois também dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem no ano. Para fazer esse cálculo, eu não preciso determinar aqui qual divisão que é feita primeiro, porque pela regra da matemática que ele vai na sequência da divisão. Então, achou a primeira divisão, depois a segunda divisão. Então, o nosso cálculo aqui vai dar certo. Então, eu não preciso separar por parênteses os cálculos aqui nesse caso. Caso tivesse alguma subtração que eu quisesse fazer primeiro, aí sim, para depois dividir. Mas não é o caso. Vamos ver aqui, ele deu 37,90. Então, aqui ele apareceu 37,91111. Significa aqui que eu posso completar aqui anos. Quer dizer que aqui é a minha idade. Tá? Então, eu consegui calcular aqui a minha idade. Ok? Voltando aqui. Então, 37 anos. Então, é assim que a gente pode calcular datas. Então, a gente também, através dessa variável, desse tipo de dados, né, time span, a gente também pode fazer cálculos de horas também. Se eu posso mandar somente horas, eu posso, nesse caso eu estou calculando datas, mas eu posso só calcular horas, eu posso calcular os dois juntos, mandar as duas informações junto, a data e a hora junto, para ele fazer o cálculo. E retornar esses valores, a gente consegue trabalhar e exibir esses valores para o usuário. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.